Boa noite, gente. Que a paz do meigo Rabi da Galileia possa nos iluminar, possa abençoar todos os lares que estão representados nessa sala, nesse trabalho maravilhoso da Cafelma. Que Leopoldo Machado, apesar da distância, ele possa nos unir nesse trabalho grandioso da caravana da Fraternidade Espírita Leopoldo Machado. Que possamos todos nós hoje termos uma noite de alegria, de fraternidade e, sobretudo, de aprendizado. Cessa vai trazer para nós um tema muito gostoso e muito provocante. Então, esperamos contar com a vibração e a alegria de todos nesse trabalho que não é nosso, é de Jesus. E graças a essa ferramenta da internet, hoje, mesmo distantes um do outro, nós podemos estar reunidos. Vamos passar a palavra ao nosso querido e amado poeta Merlânio Maia, para que ele faça a parte de arte espírita. Seja bem-vindo, Merlânio. Boa noite, meus amores. Todo mundo é do meu coração aí, sabe disso. Se não souber, tá sabendo hoje, não é? E hoje eu vou estar cantando com Raquel. Hoje a gente tá junto, né? Porque a gente tá junto há alguns anos. E aí a gente resolveu cantar junto hoje, né? Eu sei que sou de Deus, por isso eu vivo em paz. E quando eu faço bem, o seu amor me vem, o amor de Deus se faz. Amparo ao meu irmão, eu sou a mão de Deus, meu lar, meu corpo mais, os bens materiais são empréstimos seus, por isso eu sou feliz e a nada hei de temer. E a cada dia mais ao sentimento faz a minha fé crescer diante do Senhor. A tudo vencerei. Eu me sinto maior, meu ser se faz melhor. Eu sou de Deus, eu sei. Se a dor me encontrar, conforto e cura vem. Se a treva me tentar, Deus ao meu lado está. Eu sinto a luz do bem. Depois que eu vi Jesus, minha alma lhe entreguei. Segui a sua luz que hoje me conduz. De Deus eu sou, eu sei. Por isso eu sou feliz. E a nada hei de temer. E a cada dia mais tal sentimento faz a minha fé crescer. Diante do Senhor, a tudo vencerei. Eu me sinto maior, meu ser se faz melhor. Eu sou de Deus, eu sei. Eu sou de Deus, eu sei. Eu sou de Deus, eu sei. Oi. Oi. Somos de Deus. E aí a outra música, né? São duas. Eu vou escolher também na mesma temática, né? Só que agora é dizendo o quanto você é importante para Deus, não é? Como esse tesouro que Deus colocou no mundo tão especial. E muitas vezes nós baixamos a autoestima, mesmo sabendo que somos filhos de Deus, herdeiros do universo, e um tesouro que Deus botou no mundo para que a sua obra ficasse mais bela, mais bonita,
colorida, diferente. Quanto mais diferente a gente é, mais faz a diferença no mundo, né? Dentro de ti há um ser estelar que reluz. És um projeto de Deus, és um sonho de luz. Lembra que estás em processo de evolução. E há tanto amor a pulsar nesse teu coração. Te entrega a Deus, deixa a luz derramar o esplendor. Os momentos de sombra e de dor passarão de repente. Doa-te ao bem, ser aquele instrumento da paz. No exercício do amor tu verás Deus em ti novamente. Tu és de Deus, tu és da luz. Deus é teu eterno amigo. Doa-te ao bem, desperta o amor. Deus também conta contigo. Tu és de Deus, tu és da luz. Deus é teu eterno amigo. Doa-te ao bem, desperta o amor. Deus também conta contigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Gente, depois de duas canções como essa, com certeza, todos nós estamos quase em estado de pureza. Estamos harmonizados para agora podermos fazer a nossa prece. Quem vai orar é Lourdes Ferreira, com as palavras. Todos nós iremos orar com a mente e com o coração. Lourdes Ferreira, da Paraíba. Por favor, faça a prece inicial. Meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Deus, Pai de amor e bondade, que nos encontramos, Senhor, felizes e agradecidos por mais essa oportunidade que nos concede de aqui estarmos juntos nessa reunião da Cafelma. Abençoa, Senhor, todos nós, nos livra de todos os males. Abençoa os irmãos cafelmistas, para que todos possam receber essas bênçãos protetoras. Abençoa também a irmã Ceiça, que vai usar a palavra, para que ela possa trazer a mensagem para que nós possamos receber. Que a tua paz, Jesus, que o teu amor nos envolva, nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Com essa prece, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria, nossa mãe espiritual, em nome de Leopoldo Machado, pedimos permissão para dar por iniciados os trabalhos da noite de hoje, na paz e no amor de Cristo. Gente, agora é o momento de nós chamarmos os coordenadores ou representantes para aquela mensagem. É uma mensagem breve, mas é muito importante porque é como se a gente se aproximasse ainda mais desses estados. Nós vamos começar pelo Ceará, lá em cima. Ximenes, por favor, traga a saudação em nome do estado do Ceará. Ximenes, se estiver ouvindo, abra seu microfone e faça a saudação do Ceará. Janieiro está presente.
Melquisedeque, nosso querido irmão, lá do estado do Rio Grande do Norte, que ele traga a saudação em nome do Rio Grande do Norte. Melquisedeque. Melqui. Boa noite. Opa, chegamos. Boa noite, caros irmãos. Que todos nós possamos ser agraciados com a mensagem da noite e nós ensejamos aos nossos confrades votos de paz, votos de amor, votos de felicidade. E que nós continuemos neste intercâmbio virtual para podermos atravessarmos essa crise, porém, nós tenhamos um pouco de paciência para chegarmos lá. Em nome do Mestre Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, que todos nós sejamos agraciados. Um abraço a todos e boa noite. Um abraço, meu irmão Nelson. Um abraço para você, para a Rita, para toda a família e todo o Rio Grandense. Jesus, esses trabalhadores maravilhosos. E agora, representando a Paraíba, nós vamos chamar nossa irmã Regina. Regina da Paraíba, por favor, traga a mensagem em nome do Estado. Ceará. Regina apareceu? Ceará. Apareceu. Deu certo? Pronto, Ximenes. Faça a saudação em nome do Ceará. Regina, você aguarda um pouquinho, por favor, viu? Ximenes. Meus irmãos e minhas irmãs da Cafelma, a paz de Deus esteja com todos nós, cafemistas, a todos os cafemistas do nosso Brasil, em nome desta caravana fraterna, Leopoldo Machado, venho representar hoje o nosso Ceará, em nome da nossa coordenadora, Janiere, que o Mestre Jesus nos esteja, ilumine todos nós nesse grande encontro da Cafelma, que o Ceará esteve sempre presente com nosso irmão José Alves, nosso irmão Holanda, nossa irmã Marineuza, e eu, na época, participava pelo Rio Grande do Norte, junto com nosso irmão Ismael Ramos, que nossa irmã Cessa, da Pernambuco, tem assistência espiritual para transmitir as mensagens para todos nós. Em nome de Deus, obrigado aos coordenadores da organização. Muita paz. Obrigado. Deu certo, né? Deu certo, foi ótimo, está sendo ótimo. Ximenes, você e todo o povo do Ceará sintam-se abraçados por todos os membros da Cafelma Nordeste. Jesus abençoe esse estado maravilhoso. E contamos com vocês sempre nesse movimento, tá certo? E agora passamos a palavra à nossa amiga Regina. Regina, cadê você? Regina da Paraíba. Traga a sua mensagem. Regina. Acho que Regina também está com dificuldade, será? Regina, então segura um pouquinho. Oi. Pronto, Regina, fica à vontade. Está falando? Está ouvindo? Pronto, Tá ouvindo? Estamos me ouvindo, Pois pode falar. Tá, Célio. Eu saúdo a vocês, a todos nós que fazemos esse movimento maravilhoso que é a Cafelma, essa alegria que é a característica desse nosso trabalho. Mas eu gostaria, nesse instante, primeiramente, agradecer a Deus, como é nosso dever,
A Deus, a sua misericórdia para conosco, aos irmãos, os protetores, esses mensageiros de luz que nos assistem, assim, capitaneados pelo nosso querido... Agora faltou o nome, cadê? Então, vamos agradecer a Deus, mas eu queria também prestar hoje a minha homenagem à nossa irmã Raquel, por esse empenho, por essa boa vontade que ela tem, por essa alegria que ela transmite a todos nós, para levarmos adiante esse trabalho. E a todos vocês, meus irmãos, você, Célio, todos os outros oradores que se empenham nesse trabalho de preparar as palestras que trazem tanto ensinamento para todos nós. E cada vez mais, apesar da distância, apesar da dificuldade, apesar do medo dessa doença, desse vírus, nós continuamos aqui firmes, felizes, cheios de vida, esperando e confiando que muito breve estaremos juntos. Muita paz para todos vocês, um beijo no coração de cada um. E obrigada por tudo, a todos vocês. Um abração, minha amiga Regina, um abração de toda a Cafelma em você e nesses paraibanos. E essa semana, essa figura ilustre e amada por todos nós, Regina, fez aniversário e nós é que recebemos um presente. A presença dela, a sabedoria, essa convivência tão salutar. Que Deus te abençoe Obrigada, sempre. Te dê muita saúde e muita Deus paz. abençoe vocês. Para todos nós, muito obrigada. Amém. Amém. E agora, representando o nosso estado de Pernambuco, vem a Alegria em pessoa. É uma bem baixinha, mas ela é tão grande nas suas ações. A nossa irmã Ivânia, representando Pernambuco. Ivânia, cadê você? Eu pensei que vocês já estavam me ouvindo. Me esqueci de abrir o microfone. Perdão. Jesus abençoe cada um de nós. Estamos aqui unidos, na certeza desse dia que clarear, como diz o nosso irmão Merlânio. E quando vier essa manhã de sol, a gente vai se encontrar. Porque Covid até já tive, Jesus. E já fui agraciada. E então, e nós, pernambucanos, unidos nesse pensamento, com Leopoldo Machado à frente e Jesus no coração e nas nossas atitudes que estamos estudando para aprender. Peraí, Liz. Estudando para aprender, né? Vai ser uma noite maravilhosa como todas. Para você, minha querida Regina, um abraço bem apertado por mais um ano de vida e fica aqui conosco muito tempo, que eu adoro você. A Raquel, a gente já disse tudo, né? E ao nosso querido irmão Célio, que é para todos vocês aí de todos os estados que estão confabulando conosco, estudando conosco e vivendo Cafelma conosco. É com muita alegria que estamos juntos mais uma vez. Que Deus abençoe essa nossa palestrante e vamos que vamos, como diz Deise. Muita luz para todos. Muito obrigada. Oi. Eu vou te levar. Deus te abençoe sempre, Ivânia, que continue sendo essa trabalhadora maravilhosa, cheia de alegria e de energia boa. Fica com Deus. E representando o estado de Alagoas, nós chamamos o coordenador daquele estado, o nosso irmão Carlos Peixoto. Cadê você, Carlos? Querido irmão Célio, chame outro, que Carlos não está conosco hoje. Miguel. Infelizmente. Então, o nosso irmão Miguel, que tão bem representa o estado da Alagoas. Miguel, traga a sua mensagem com essa alegria. Boa noite, meus queridos irmãos. É uma alegria muito grande para mim substituir o painho daqui de Alagoas. Vive vale coisa boa. Mas sejam todos abraçados por nós alagoanos. E, com certeza, logo, logo nós vamos estar todos juntos, abraçados, em nome de Jesus, com certeza. E eu fico muito feliz, junto com nossa turma aqui da Alagoas, por a gente participar dessa live com a nossa irmã, a palestrante, a Deise. Que Deus abençoe a ela, que ela consiga passar para nós tudo aquilo que nós precisamos para melhorar espiritualmente cada um de nós. Que Deus abençoe a ela e a todos. Boa noite, meu irmão.
Boa noite, Miguel. Sinta-se abraçado por todos nós, pernambucanos, todo esse estado dos Marechais, seja abraçado pela Cafelma Nordeste. Deus te ilumine, meu irmão. E Sergipe, o nosso querido estado de Sergipe, que estamos na ânsia de visitá-lo e tê-lo no nosso encontro presente, nós chamamos a nossa irmã Marta. Marta, traga a sua mensagem, Marta, em nome do estado de Sergipe. Nós que fazemos agradecemos, né, pela participação, pelo convite feito aí pelo nosso irmão, amigo, companheiro Miguel, e que tenhamos todos muita saúde, paz e harmonia. E logo estaremos juntos, com fé em Deus. Muita paz. Muita paz, Marta, para você e para todo esse estado querido, estado do nosso amigo Cleante. Todos nós abraçamos vocês e desejando veementemente que na próxima café nós estejamos juntos, tá certo? E nós chamamos agora o estado da Bahia, os baianos e os baianos queridos. Maria Angélica, da Bahia, por favor, traga a mensagem em nome do estado baiano, Maria Angélica. Saudação à nossa Cafelma. Sou grata, muito grata a esse grupo que nos acolhe com alegria, com muito amor. Sintam-se abraçados, aquele abraço fraternal da nossa Bahia, em especial Salvador. Não sou fraca, não. Rogamos ao nosso Divino Mestre Jesus que muito em breve possamos estarmos juntos. Um grande abraço a todos. Angélica, que Deus te abençoe e te ilumine sempre, abençoe esse estado maravilhoso. E nós esperamos, muito breve, também fazer uma visita à Bahia, né? Que Deus nos ilumine a todos e que tenhamos nós agora uma noite de paz, de harmonia e de aprendizado. Porque depois das saudações dos estados, muito bem representados por todos esses trabalhadores que tão bem falaram e representaram seus estados, nós vamos convidar a nossa amiga. Vocês sabem que o nome dela é Maria Conceição Fernandes, né? Mas ela gosta de ser chamada na intimidade de Cessa. É um amor de pessoa, é uma doçura, é uma trabalhadora ímpar. Ela vai fazer o tema para a gente. Cadê Cessa? Palestra. Dimensões espirituais do Centro Espírita. Vejam a profundidade desse tema. Dimensões espirituais do Centro Espírita. Então, nós temos que estar bem atentos, porque rogamos a Deus e a Jesus que a nossa Cessa possa trazer uma mensagem belíssima e que nos engrandeça essa noite, e com certeza ela vai trazer. Cessa, é uma alegria estar com você. A palavra é sua. Que a doce paz do meigo Rabi da Galileia possa nos envolver a todos nesse momento. Me perdoem porque eu estou um pouco nasalar, né? Eu estou um pouco gripada, mas o trabalhador do Cristo não pode se ausentar da tarefa. Eu disse a Raquel, se vocês não me ouvirem as palavras direito, me perdoem, porque eu estou um pouco nasalar, que eu estou gripada, mas vamos lá. A noite de hoje, a proposta do estudo é do livro da nossa irmã Sueli Caldas Schubert, não é? A trabalhadora lá do lado do sul de Minas Gerais, e ela nos traz o conhecimento das dimensões espirituais de um centro espírita. Por que que a gente escolheu esse tema? Porque muitas vezes nós adentramos a casa espírita e não temos a noção de quão é grandiosa a tarefa dos nossos irmãos espirituais para manterem o equilíbrio, para manterem a harmonia, para manterem a realização dos trabalhos que essa casa faz. Então, nós trouxemos aqui alguns itens, não é? Que a gente vai detalhar para vocês, a gente vai colocar o item e vai tentar passar para vocês o nosso entendimento.
Se algo não ficar muito bem esclarecido, alguém depois, se quiser no particular, ou na própria Caféuma, perguntar, fique à vontade. Eu não sou detentora da verdade, nem da sabedoria, mas procuro me esforçar para aprender, né? E dentro do estudo desse livro, eu achei uma facilidade grandiosa para que a gente tenha ideia de quando nós estamos participando da doutrina e como é a nossa casa espírita. Obviamente, quando eu relatar algumas coisas aqui, as pessoas podem pensar, lá no centro não faz dessa forma. A nossa irmã, ela orienta como deve proceder o funcionamento dos trabalhos dentro da casa espírita, mas isso não quer dizer que nós, de acordo com a nossa necessidade de tamanho, de espaço, não possa adequar o trabalho. O trabalho do Cristo, ele é feito de forma séria e consensual, ou melhor, de consciência, a questão da consciência mesmo, né? Consensual é consciência, para que nós possamos ver a grandeza que a espiritualidade nos prepara e o respeito que ela tem para conosco, que nos dizemos trabalhadores da casa espírita. Então, ela pergunta o seguinte: o que é um centro espírita? Nós, geralmente, adentramos uma sede, né? Espaço físico, mas nós não temos nem ideia, muitas vezes, da dimensão que a espiritualidade utilizou para chegar até esse espaço físico. Então, a gente vai começar descrevendo o que é um centro espírita, de acordo com o livro de Sueli. Ela fala que é um templo, é um lar, é um hospital, é uma oficina e é uma escola. Obviamente, a gente sabe que quando ela fala de templo, templo é um templo religioso. Nós que adentramos a doutrina, ou qualquer outra doutrina do qual nós participamos, nós sempre dizemos: eu vou para a reunião, eu vou para a missa, eu vou para o culto, dentro de um templo religioso. Então, o centro espírita também é um templo. Quando ela fala em lar, eu particularmente, como me afino com a casa espírita do qual eu trabalho, eu costumo dizer que o grupo de assistência mediúnica, que é o grupo que eu faço parte hoje, fisicamente falando, é o meu segundo lar. Porque lá eu tenho uma família espiritual, daquelas que nós escolhemos para termos como companheiros, e que são os encontros e desencontros, os afetos e os desafetos. Então, o centro espírita também é um lar. Hospital. Hospital, obviamente, todo mundo sabe, porque dentro das nossas casas espíritas existem trabalhos espirituais de cura. Essa semana, o nosso irmão Merlânio fez uma postagem, né, na sua rede social, que eu fiz questão de ler, sobre o desenlace de uma trabalhadora que chegou ao EDAC nos anos passados, se não me engano, nos anos 80, e que fundou um trabalho de cura, que até hoje esse trabalho existe. E ele cita que nesse trabalho o nosso irmão José Teixeira, que é um trabalhador cafeumista, porque ele não foi, ele foi um dos fundadores e ainda continua sendo um trabalhador espírita no plano espiritual, ficou curado de um câncer. Então, realmente, isso é um relato que o centro espírita é um hospital, uma oficina. Existem casas espíritas que fazem oficina e ensinam as mães carentes ao bordado, o crochê. Eu sei que na UEDAC eu estou dando muito exemplo, porque é o que eu me lembrei na hora. Geralmente tem um trabalho que ajuda as mães mais carentes a aprenderem a confeccionar os seus enxovais, roupinhas, e até mesmo para elas aprenderem a subsistência, né? Para não ficar naquele costume de só pegar a cesta básica. Então, a casa espírita, ela também ensina essas oficinas. E a escola, porque todas as casas espíritas, geralmente, quando nós estudamos, nós sabemos que ministram cursos. São ministrados cursos de iniciação do espiritismo, curso de oratória. Lá na nossa casa mesmo, nós ministramos cada 2 anos o curso de oratória, que é feito para que os trabalhadores da casa que tenham a habilidade em falar em público possam estudar, e quem quiser continuar no seu trabalho de divulgação da doutrina, eu fui fruto de um desses cursos. Né? Nós aprendemos técnicas, enfim, é uma escola. E também aprendemos o curso do espiritismo, o curso sobre doutrinação,
o curso de passe, e por aí vão os cursos que são ministrados dentro do centro espírita. Mas ela fala principalmente que o centro espírita reúne tudo isso e sendo essencialmente o ponto de encontro de almas que se anelam por respostas, que buscam a paz e despertam para a necessidade de se renovarem interiormente sobre as luzes do Consolador prometido. Nós costumamos dizer que as almas que se anelam, porque muitas vezes nós encontramos, como eu falei anteriormente, os nossos amores de outras vidas. Nós nos reencontramos e aí nós tomamos para nós, né? Nós fazemos os nossos irmãos espirituais como se fossem nossa família verdadeiramente. Existem, inclusive, pessoas que preferem estar mais dentro da casa espírita porque dizem que se sentem melhor, que a família de lá é melhor, porque dentro do centro espírita realmente nós tentamos pelo menos trabalhar as nossas más tendências. Então, essas almas que se anelam, elas se anelam em busca de resposta. E essa melhoria que a nossa irmã fala é a tão chamada reforma íntima, que nós precisamos trabalhar dentro de nós. E essa reforma, obviamente, vem de dentro para fora, né? Ela não vem de fora para dentro. De fora para dentro vem os ouvidos e as escutas. Mas a mudança é interior. Somos nós construindo dia a dia o nosso melhor de nós. Chico fala uma frase bem pontual que diz mais ou menos assim: aos outros eu dou o direito de serem como são. A mim, eu tenho a obrigação de todo dia ser uma pessoa melhor. Então, nesse sentido, quando ele fala da melhoria da reforma íntima e dentro dos postulados do Consolador prometido, deixado por Jesus. Sigamos o nosso estudo. Aí vem a nossa responsabilidade como trabalhador da casa espírita, que nos dizemos trabalhadores, divulgadores, facilitadores, assim como queiram chamar. A tarefa prioritária de nós dentro do centro espírita isso é interessante, gente, devemos atender à difusão da doutrina. Esse é a maior caridade que podemos exercer em relação a ela. E conforme ensina Emmanuel, é essencial entender que a divulgação nas diretrizes doutrinárias, chamando mais atenção para que nós possamos, ao divulgar a doutrina, sejamos sinceros e sejamos dignos. Paremos dos modernismos e dos achismos. A doutrina espírita não tem modernismo nem tem achismos. Apesar de toda a codificação, quando nós estamos estudando, nós vemos que ela é sempre atual para o momento que nós estamos vivenciando. Então, ele chama atenção justamente para isso, né? Aí ele vem com outra tarefa bem prioritária para nós que nos dizemos espíritas. Esse é o nosso aprendizado. Na ambiência da casa, no relacionamento com os trabalhadores, descobrimos gradualmente, isso não é de uma hora para outra, até porque a natureza ela não dá saltos, gradualmente, e o irmão bota entre aspas, o segredo de conviver com as diferenças. Esse é o grande segredo e a nossa grande tarefa dos trabalhadores da casa. É conviver com as diferenças, com as pessoas que não são igual a nós, aquelas que não pensam igual a nós. Eu vou trazer aqui um exemplo bem característico do homem de bem que eu conheci aqui na Terra. Eu tive a dádiva, ou melhor, o compromisso maior da responsabilidade dentro da doutrina. Eu nasci lá espírita, eu fui criada dentro de um centro espírita. Então, o dirigente da casa, atual na época, ele tinha muito cuidado, muito preciosismo com algumas pessoas que faziam algumas atitudes equivocadas. Então, a grande maioria, quando se acontece isso, as pessoas caem de pau em cima da pessoa e começam pressionando o dirigente, o diretor da casa, para colocar aquela pessoa para fora da casa. Então, ele dizia, eu não sou cego, nem surdo, nem mudo. Eu fui até a pessoa e chamei a ela à parte, porque é aquela frase que diz assim, quem tem vergonha não faz vergonha a ninguém, chamou a atenção, lembrou a ele o compromisso e a responsabilidade, mas jamais colocarei ninguém para fora da casa espírita, porque o centro espírita é um hospital de almas. Quem está lá dentro é porque são doentes de verdade. Então, nós não podemos jamais convidar ninguém a sair da casa espírita. A espiritualidade se encarrega de direcionar isso.
E muitas vezes aconteceu, eu vivenciei isso, quando jovem, no início da adolescência, algumas pessoas de atitudes equivocadas, sabe o que acontecia, minha gente? Essa pessoa era transferida de trabalho, ia morar em outra cidade, às vezes pegava um trabalho que não podia mais estar nos horários do centro, então acabava naturalmente se afastando da casa, não sendo expulsa. Então o irmão chama bastante atenção com relação a isso. E ele ainda diz o seguinte: o espiritismo, atendendo à conclamação do Espírito de Verdade, conforme o Evangelho diz no capítulo 6, do item 5, que ele diz: espíritas, eis a frase, amai-vos. E o segundo ensinamento, espíritas, instruí-vos. Eu falei amai-vos, não falei armai-vos para uns com os outros, não. É amai-vos mesmo. Amar o outro com as diferenças que ele tem. Amar o outro e entendendo as limitações que o outro tem. Porque nem todos os trabalhadores da casa espírita têm a mesma percepção dos ensinamentos. Nós trabalhamos com um irmão na parte mediúnica, que ele diz uma frase muito bonita, que eu trago isso para a minha vida. Inteligência é diferente de sabedoria. Sabedoria, poucos sabem utilizá-la. Inteligência, todos nós temos, cada um no seu grau de inteligência. Mas a sabedoria dada pelas vivências espirituais, e eu trago mais um outro exemplo de um trabalhador da nossa casa, que era uma pessoa extremamente... Era não, porque ele não desencarnou ainda, mas está afastado por conta do Alzheimer. Era seu Enio, ele era um trabalhador assíduo e dedicado, tanto no trabalho da casa, como nos trabalhos mediúnicos, e ele não tinha quase que cultura nenhuma, mas ele devorava o Evangelho e o Livro dos Espíritos com pouco que ele tinha de conhecimento. Quando começavam aquele debate de informações, o fechamento era sempre por conta dele, com várias palavras de sabedoria. E todo mundo ficava assim, boquiaberto. Como é que aquele homem tão simples trazia tanto conhecimento? É a sabedoria, não é? Que nós, infelizmente, ainda, às vezes, não conseguimos absorver. Nós, às vezes, mergulhamos nas bibliotecas espíritas, lemos todos os livros da codificação, estudamos e ainda não conseguimos, não é? Entender que, na verdade, a sabedoria nos traz o conhecimento maior, a grandeza de alma. E como é, dentro do Evangelho, reconhecido os bons espíritas? Pelo esforço que eles fazem para domar as suas más tendências. Então, nós nos esforçamos, nós fazemos com que possamos nos modificar, e aí, com certeza, a grandeza divina nos protege. Vamos seguindo. Como é programado, como são programados os alicerces espirituais de uma casa espírita? Voltando à questão que nós estamos falando sobre o centro espírita, do qual nós nos dispomos a participar, né? O centro espírita é muito mais do que uma casa física que lhe serve de sede. Isso fala a nossa irmã Sueli. Em verdade, o centro espírita é um complexo espiritual em que se elabora nos dois planos, físico e extrafísico. O que é que ela quer dizer? Que todas as casas, na grande maioria, têm o trabalho físico, que nós vamos para lá, agora nós não temos a oportunidade de fazer por conta da nossa pandemia, mas a grande maioria das casas espíritas tem o trabalho assistencial do sopão, das cestas básicas, né? Da entrega dos enxovais às gestantes carentes, enfim, determinadas tarefas físicas. Fora isso, temos as palestras doutrinárias, temos os passes, que são trabalhos físicos, que têm a presença do médium e das pessoas que estão carentes, dos assistidos, como nós chamamos. Mas sabemos que, além desse trabalho, a espiritualidade labora, junto com toda a equipe, para fazer, mais na frente a gente vai discriminar isso também, descrever tudo direitinho, mas que a gente tenha consciência que, ao sairmos da casa espírita, o trabalho continua. Nós temos um exemplo do livro Diálogo, de um doutrinador do nosso irmão Luiz Gonzaga Pinheiro, que ele fala que uma equipe da mediúnica foi convocada para fazer um determinado trabalho. Então, todos se comprometeram que depois do trabalho iriam para casa, né, que é o essencial. A gente não é aconselhável nós sairmos da casa espírita para irmos, principalmente depois de um trabalho mediúnico, para locais onde tenham
pessoas com teor de alcoolismo e outros comportamentos equivocados. Então, ele pedia que todos os trabalhadores fossem para a sua residência, tomassem o seu lanche e depois fossem dormir, porque a espiritualidade se utilizaria daqueles espíritos para realizar uma tarefa no plano espiritual. Todos concordaram, todos se prepararam, só que um dos trabalhadores dessa equipe, equivocadamente, ele chegou em casa e não fez nada de ir, não foi para outro canto, ele foi para sua residência, mas estava passando uma série na TV, que ele estava muito interessado, e aí ele divagou, ficou assistindo a série, e quando ele foi dormir já era tarde. Então, não participou naquele horário previsto, porque ele já foi dormir bem mais tarde que os outros irmãos. E na reunião seguinte, o irmão perguntou: meu irmão, ninguém é obrigado ao trabalho da casa espírita, mas você se comprometeu e você se equivocou com o seu compromisso. E aí ele ficou meio que, né? Não, meu irmão, não fiz nada demais, eu fui para casa. Sim, nós o acompanhamos, mas você não se preparou na hora e no momento que nós chegaríamos para na emancipação da alma, né, durante o sono, poder contar com a sua assistência. Então, é a responsabilidade que nós temos quando adentramos a casa espírita, quando nós nos comprometemos como trabalhadores da seara do Cristo. Então, sigamos. Em verdade, o centro espírita é um complexo espiritual que elabora nos dois planos, físico e extrafísico, como nós falamos, e em razão disso, as providências e os cuidados da espiritualidade maior são imensos quanto ao planejamento e à organização da instituição espírita. Os alicerces espirituais, portanto, são levantados bem antes do servindo de modelo para a obra que pretende edificar no plano terreno. A gente dá esse exemplo como se fosse uma maquete. Na espiritualidade, toda a nossa casa espírita tem o modelo lá, espiritual, onde os nossos irmãos, que são os colaboradores que trabalham conosco, eles fazem aquele protótipo de como vai funcionar aquela casa espírita, quando aquele grupo espírita se reúne para acender mais uma luz, né, que possa ajudar e amparar os nossos irmãos necessitados. Então, a gente lembra isso como se fosse uma maquete, né? Quando a gente vai apresentar um trabalho, nas grandes empresas, quando é uma obra grande, né? Nos edifícios grandes, eu gosto sempre de dar exemplos do dia a dia para a gente poder entender o que os nossos irmãos estão falando. Você vai comprar um apartamento na planta, geralmente tem ali naquele stand de vendas uma maquete de como ficará pronto o prédio quando for entregue. Então, é nesse sentido que os irmãos falam. E aí ele diz: como é designada a direção espiritual desse centro espírita? Os planos iniciais para a fundação do centro espírita ocorrem na espiritualidade com antecedência de muitos anos. Isso quer dizer que não é da noite para o dia que aquele grupo vai se reunindo, né? Dentro das nossas programações reencarnatórias, nós já viemos com esse compromisso e só vamos nos juntando àquelas criaturas que são geralmente o grupo, materialmente falando, que vão dar sequência na realização dessa casa espírita. Quando a equipe espiritual assume a responsabilidade, orientar e assessorar as futuras atividades que ali serão desenvolvidas. Nós sabemos, e não podemos esquecer, de que quem se reúne para o labor dessa ordem não fazem por casualidade. Na grande maioria, quando nós temos esse projeto, são pessoas que estão mais afim de nós e a gente diz: ó, fulano, vamos fundar uma casa espírita? Alguns casos acontecem de soluções de centros espíritas e outro grupo vai lá e se reúne e faz. Mas, na sua grande maioria, as casas são fundadas através dessa equipe que se reúne e que leva o trabalho a sério. Claro que sempre tem que ter um líder, como em todo e qualquer movimento, existe uma pessoa que está de frente da liderança, e nós sabemos que somos espíritos, alguns são espíritos líder nato, né, vem com aquela determinação de verdadeiramente conduzir a situação e levar adiante todo esse projeto da realização da casa espírita. A escolha do mentor espiritual. A escolha do mentor espiritual, todo mundo sabe que nas nossas casas espíritas existe um mentor espiritual. Algumas pessoas nem se preocupam, não por nada,
Porque a gente não precisa estar evocando o mentor espiritual para o tempo inteiro, né, saber o que ele está fazendo. Ele tem a sua tarefa. Mas nós sabemos que toda casa espírita tem um mentor espiritual. Na verdade, o nosso mentor espiritual do grupo, da Caravana da Fraternidade Espírita Leopoldo Machado. Na verdade, nossos trabalhos das nossas casas, a casa que eu frequento, que é o grupo de assistência mediúnica, o protetor espiritual que tem lá é o nosso irmão Nicolas, que é um dos, eu cito sempre ele, porque nos trabalhos, quando são pedidas as orientações, o nosso presidente, ele sempre diz que o nosso irmão Nicolas nos intua, nos organize, para que possamos realizar um trabalho bem feito, dentro da seara. E essa escolha do mentor se dará à casa que reflete uma afinidade espontânea com o grupo que projeta a fundação desse determinado espírito. Geralmente, nós pedimos a proteção de alguns espíritos que nós somos afins. Eu tomei conhecimento quando nós estávamos, Célio deve lembrar, visitando um centro espírita na cidade de Serra Talhada, que é o interior aqui de Pernambuco. E nossos anfitriões, o nome do centro, gente, chama-se Irmão Cícero. E aí eu fiquei, né, conversando com as pessoas, eu fui lá e perguntei, por quê? Quem é esse nosso irmão? Aí um dos trabalhadores me chamou à parte e disse, olha, minha irmã, o protetor espiritual da nossa casa é o Padre Cícero. Mas se a gente colocasse Centro Espírita Padre Cícero, o pessoal ia ignorar. Então, nosso irmão foi convocado para nos ajudar diante da espiritualidade, mas quase que no anonimato, porque muita gente nem chama atenção disso. Mas é um trabalhador que ajuda, que ampara, e todo mundo sabe, principalmente os cearenses devem saber, né, o trabalho que o nosso irmão povoou por toda a cidade, né, fez as caridades, fez a ajuda, independente de religião. Nós estamos falando de centro espírita, mas citamos esse caso para ficar mais bem entendido. Claro que esse mentor ele precisa ter uma folha boa na espiritualidade, né? Na verdade, uma folha cheia de bons trabalhos espirituais, ou uma causa boa e nobre, como é esse caso que eu citei. Nós temos um trabalho assistencial dentro da nossa casa, que quando nós fomos realizar, é um trabalho de doações, e a gente foi pedir à espiritualidade que nos direcionasse, e veio como o nome do nosso patrono, Chico Xavier. Então, hoje, o nosso trabalho assistencial da casa tem equipe de doações Chico Xavier. E eu acho interessante, porque na grande maioria das vezes eu sou uma alma que tem uma fé muito pequena. Quando nós estamos em cima de realizar o trabalho, a sala está praticamente vazia, sem quase que doação nenhuma, e eu entro, olho para a foto dele e digo, meu irmão, me ajude esses nossos irmãos. Parece brincadeira, gente, mas não é. Com 2, 3 dias próximos ao trabalho, a sala fica abarrotada. E eu olho para ele e falo, se eu sou realmente uma mulher de pouca fé, né, meu irmão? O senhor está aí, ó, direcionando toda doação possível e imaginável, e eu aqui me preocupando, achando que nós não conseguiríamos realizar o trabalho. Enfim, esse espírito tem afinidade com o que nós nos propomos a trabalhar. Seguindo ainda sobre a equipe espiritual, isso é uma citação do nosso irmão Alexandre, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, quando ele diz que a equipe espiritual é todo um exército de trabalhadores do Cristo que funciona em cada núcleo das vossas atividades relativas à espiritualização, convocando o sentimento iluminado da virtude ativa no departamento superior da vida. Quando a gente sai para trabalhar, por exemplo, na tarefa da campanha do quilo, sai aqueles soldadinhos do Cristo, né? Com o saco nas costas e a mochila na mão. Né? Esse é o nosso adorno, podemos dizer assim. Então, verdadeiros exércitos, né, que saem. E que são delegados pela espiritualidade, com certeza, para que nós possamos realizar a tarefa do Cristo da melhor forma possível. A equipe espiritual é integrada por grande número de trabalhadores e presidida pelo mentor espiritual, ao qual responde por todas as atividades programadas. Nós sabemos que em toda casa espírita, como eu falei de início, tem o espírito de liderança. Existe uma pessoa física da qual toma a liderança para ser
né, para estar, ou melhor, para estar, para ser não, para estar presidente da casa à frente dos trabalhos. Para ser não, porque ninguém é nada. Nós estamos, presidente, nós estamos coordenadores, porque qualquer hora e qualquer momento, quando nós resgatarmos esse corpo físico, essa matéria densa, a gente não fica com nada. Então, mas na prática precisa ter um líder e suas delegações. É claro, obviamente, que quando a casa, dependendo da condição que ela tem, da sua grandiosidade de trabalhos, existem vários coordenadores que delegam as suas equipes para a realização das tarefas dentro da casa espírita. E os recursos espirituais de defesa, porque a gente diz assim, tudo isso, a gente entra ali e nem sabe que a casa está muito bem protegida, muito bem aconchegada, muito bem livre de algumas invasões do plano espiritual. Nós, na nossa casa, nós temos um espaço físico lá, onde a espiritualidade nos direcionou como se fosse um portal espiritual. Poucas pessoas sabem, só os trabalhadores que trabalham na parte mediúnica, que daquele portal descem alguns irmãos que diariamente servem de como se fosse, como o irmão fala do exército, o turno, né, de substituir a vigilância da casa, a proteção que a casa precisa, a proteção espiritual. Principalmente que nós sabemos que a grande maioria das nossas casas espíritas são construídas propositalmente próximo de bairros de pouca condição financeira, não é? Tem uns que são em bairros nobres, mas na grande maioria porque existe a necessidade grandiosa da ajuda, da carência material para os assistidos, mas são bairros, muitas vezes, de violência grande, mas que a espiritualidade está ali tomando conta. Tem como exemplo também o trabalho da campanha do quilo. Muitos trabalhadores se envergonham de fazer a campanha do quilo durante o carnaval, para não tomar banho, para não ser que isso e aquilo outro, mas aqui em Recife, os trabalhadores fazem a campanha do quilo normalmente e nunca foram abordados para tomar banho, para dar banho, sujar, nada, porque eles conhecem o trabalho do Cristo. Eles entendem que aquele trabalho é um trabalho sério, que as pessoas não precisam ser, né, confundidas com outros. Então, existe uma defesa espiritual, e esses recursos magnéticos que constituem essa defesa espirituais de um centro espírita são fiéis, obviamente, às casas que têm os princípios da codificação kardeciana. Conforme as circunstâncias existem, podem ser identificados, intensificados e as providências defensivas das salas que serão adaptadas aos trabalhos realizados. Quem já participou de um trabalho mediúnico sabe que muitas vezes os irmãos nos relatam dos guardiões que estão ali na porta. E a ideia, a fisionomia que os irmãos adaptam para, muitas vezes, impedirem a invasão dos irmãos menos esclarecidos, são de centuriões, realmente, são de soldados que estão ali, muitas vezes eles nos relatam, eita, quase que eu não entro, porque o soldado não deixava eu entrar, só entrei na hora que eu pude entrar mesmo. Então, existe uma disciplina espiritual nisso, não é qualquer pessoa que vai poder entrar dentro da casa espírita falando isso dos irmãos espirituais. Todos nós podemos adentrar, né? Então, é muito importante que a gente perceba isso e valorize esses nossos irmãos, que eles estão conosco ali a nos apoiar, nos orientar, nos esclarecer em tudo que é necessário. E nas salas das reuniões públicas, né? Este recinto recebe da espiritualidade o cuidado compatível com a importância das tarefas ali desenvolvidas. Espíritos especializados magnetizam o ambiente e preservam e renovam constantemente, propiciando uma psicosfera salutar, conforme nos informa Manuel Filomeno de Miranda. Quem tem mais percepção, quem é um médium mais ostensivo, dentro da casa, por exemplo, lá na nossa casa, na sexta-feira, nós atendemos cerca de 300 pessoas. E nós temos um trabalho de divulgação antes do tratamento propriamente dito, porque a gente sabe que precisa de uma preparação. E por coincidência não, que não existe coincidência, nem existe acaso, só um momento. Eu sou a única das facilitadoras que sou médium psicofônico, os outros não. Então, a primeira vez que eu adentrei
o auditório, no dia de tratamento de desobsessão, a minha preparação precisou ser reforçada, porque quando eu coloquei o pé dentro da sala de palestra, a minha cabeça fez isso. Da grande quantidade de energias, porque a gente sabe que além dos irmãos materialmente falando, os irmãos espirituais que são trazidos para a realização do tratamento também. Então, é uma atmosfera que vai sendo renovada e a psicosfera precisa melhorar, até porque tem pessoas que ainda estão também no momento de muita dor e sofrimento, e que se essa psicosfera não for renovada, ela acaba ficando sufocada, se sentindo mal e dizendo, não vou ficar aqui não, eu estou agoniada. Os irmãos, eles fazem isso com os irmãos que estão escutando as palestras, eles adormecem as pessoas, eles botam as pessoas para dormir, para elas não escutarem. Por que é a doutrina? A doutrina é um despertar de consciências. Então, existe uma necessidade grandiosa do preparo, do pré-preparo, como a gente diz a história. Que os irmãos, eles precisam escutar o que precisam e aí despertar. Estava fazendo aquilo dela errado, mas eu não vou fazer mais, não. Mas se você dorme, você não escuta. Terminou a palestra e passa para a sala de tratamento. Então, é como se você tivesse num sono, acordou ali, passou na mesa, tomou o seu passe e vai embora para casa. Então, nós orientamos, quando vimos essa pessoa com sono muito pesado, meu irmão, quando eu senti aquela vontade, né, de dormir, pode levantar, peça licença, levante, vá até o toalete, lave seu rosto, quebre a sintonia com os irmãos que estão provocando isso, para que você não escute as informações e consiga impedir essa ligação mais profunda. Mas sigamos. São instaladas defesas magnéticas que impedem essa permissão dos nossos irmãos. Então, no trabalho de passes, a sala é aconselhável nas casas que têm condição fazerem um ambiente próprio, né? O ambiente próprio da sala do passe, deixa lá, porque essa sala é uma sala que a espiritualidade utiliza, higieniza, ela deixa ela preparada para quando os nossos irmãos adentram a casa, elas já têm a situação de bem-estar. Quem de nós, ou quem não teve conhecimento de pessoas que foi até uma sala de passe, quando adentrou com a dor de cabeça insuportável, daquela que você já tomou vários analgésicos durante o dia, mas quando senta diante de um médium passista, toma o seu passe com consciência, pedindo que a espiritualidade lhe ajude, você sai dali como se tivesse tomado um analgésico poderoso, que dali você já não sai mais com aquela dor de cabeça. E outras pessoas que têm a mediunidade do olfato realmente, elas percebem, elas dizem, elas descrevem que cheiro de remédio, que cheiro de éter. Então, a sala de passe é uma sala preparada. Então, se na casa espírita puder não ter salas misturadas, se tiver só aquela sala de passe, é o essencial. Obviamente, a gente está fazendo essa orientação para que o trabalho fique mais ameno, o trabalho fique mais fácil da espiritualidade, melhorar a psicosfera do ambiente. E agora, a sala de tratamento de desobsessão. Nas casas espíritas que tem o tratamento presencial da desobsessão, porque nós sabemos que existem casas espíritas que fazem o tratamento da desobsessão à distância, né? A gente pede, ele orienta que ele compara essas salas como se fosse uma sala cirúrgica, que no dia do tratamento, ou até mesmo uma semana antes, os irmãos vão lá, fazem toda a asepsia, preparam a sala como se realmente essa sala fosse um campo cirúrgico. E ela pede para que adentrem essa sala apenas as pessoas que trabalham no trabalho de desobsessão, que o número seja reduzido, que as conversas que lá dentro tenham sejam sob a doutrina, não tenham conversas diversas, para não atrair, infelizmente, alguns pensamentos negativos, e o respeito, porque nós sabemos que nessas casas onde tem a desobsessão, né, presencial, os irmãos espirituais, eles são trazidos, muitas vezes, antes do início, materialmente falando, do trabalho. Eles são trazidos e os irmãos, eles me descrevem que ficam em macas, deitados e recebendo, que a gente chama de fluidoterapia ou passoterapia, enfim. Mas é tudo na espiritualidade. Então, quando chega no momento,
que eles são atendidos, que está lá o médio psicofônico sentado e o dialogador, que não é mais utilizado o nome de doutrinador, porque doutrinar é ensinar uma doutrina e nós não ensinamos doutrina a ninguém. Nós somos dialogadores, então, nesse diálogo que nós temos com esse irmão necessitado, ele recebe a ajuda, o amparo, mas que muitas vezes a sua situação está tão precária, tão dolorida, que ele ainda permanece na sala para poder se recuperar de tudo aquilo que ele está passando. E aí, nós chegamos no desafio do terceiro milênio para as casas espíritas. Esse parâmetro que isso ali fala tem muito a ver com a nossa preparação para dar continuidade ao trabalho que nós realizamos dentro das casas espíritas. E ela diz o seguinte: segundo o projeto de Kardec, pensou-se que o centro espírita como uma célula viva e pulsante, lugar de trabalho para todos, solidariedade para com todos e tolerância para entre todos. Então, assim, é o trabalho que Sueli deixa, que Kardec propõe, que o centro espírita seja essa célula pulsante, que não acabe, que essa chama que a gente fala tanto da doutrina, para que ela possa ser sempre, né, renovada, essa cafélma que a gente está tendo, esses momentos agora, mesmo online, que fazem com que nós possamos nos reanimar, nos revigorar energeticamente. Então, ela diz que Kardec fala sobre que a casa é o lugar de trabalho para todos. Todos nós teremos trabalho dentro da casa espírita. De solidariedade entre todos, porque nós precisamos ser solidários com todos. E tolerância para com todos. Espiritizar, ela fala, qualificar e humanizar. E ela vai descrever o que é espiritizar. A proposta de Joana de Ângeles, o processo de espiritização ocorre quando a pessoa começa a amar a doutrina espírita concomitantemente, sente o anseio de preservá-la na fidelidade doutrinária. Quando você ama a doutrina de verdade, você respeita os postulados de Kardec e para de querer fazer os seus modernismos, os seus personalismos, porque tem líderes que gostam de fazer da casa espírita a sua própria casa, comandar como se estivesse mandando dentro da sua própria casa, e a gente sabe que não é por aí. Nós já recebemos uma orientação espiritual, nós recebemos um mentor, nós ouvimos isso anteriormente. Nós temos que ter compromisso e respeito para nos conectarmos sempre, para direcionarmos os trabalhos dentro dos postulados da doutrina. Então, quando nós amamos a doutrina de verdade, nós não tentamos mudar ela e fazemos os modernismos que algumas pessoas querem fazer. E quando ela fala qualificar, na visão da doutrina, é melhorar-se, aprimorando-se cada dia. Somos nós nos melhoramos. É aquela frase que eu usei lá no início. Aos outros, eu dou o direito de serem como eles são. A mim, eu tenho a obrigação de mudar todo dia, ser uma pessoa diferente. E, por último, a humanização. Todo mundo fala parto humanizado, atendimento humanizado. Né? Humano quer dizer sensível, quer dizer aquele que tem respeito pelo outro. Então, se dentro de uma casa espírita você não tem respeito, você não tem amor, não tem atenção por aqueles menos favorecidos, então você não está dentro dos postulados da doutrina, que é a melhoria. Lembramos que lá no início, na primeira pergunta que Sueli fala, quando ela fala o que é um centro espírita, nesse lar, nesse templo, que nós precisamos acolher as pessoas com amor, com carinho, com dedicação e principalmente com humanização. E ela diz: expressa a necessidade de desenvolver o sentimento de humanidade, de solidariedade, e traz implícita a noção da caridade no seu sentido abrangente. A caridade como, em ação, a dinâmica transformadora de vidas. É tanto que o slogan da nossa doutrina é
Fora da caridade não há salvação. Não se fala fora da igreja não há salvação. Fora da caridade. Então, devamos ser humanos e respeitar as pessoas dentro da casa espírita, termos caridade por elas, entendermos as suas limitações e as suas impossibilidades de muitas vezes atingirem. Eu costumo dizer, gente, isso é uma fala de Cícero, eu não vi isso em centro espírita nenhum, que essas pessoas mais trabalhosas que nós nos deparamos durante a doutrina e até mesmo na nossa vida no dia a dia, eu coloquei o substituto. Esses são os motivos da minha evolução, porque eu vou orar mais por elas, eu vou tentar me preocupar para que elas possam se melhorar também e ajudando, com certeza, orando e pedindo a Papai do Céu, nesse intercâmbio de luz, com certeza nos tornamos pessoas melhores. Eu fico por aqui desejando a todos muita paz, muito a luz. Eu espero que a proposta do trabalho de hoje tenha sido passada de forma esclarecedora. Me perdoem se a minha voz não está muito compreensível, mas eu tentei fazer aquilo dentro do possível. Que a paz de Jesus, que o amor de Deus, que as bênçãos do céu possam ser derramadas por todos esses lares que aqui estão conectados e os que não estão por motivos diversos, possam banhar as nossas mentes de muita paz, de muita luz, de muito equilíbrio, principalmente nesse momento de desarmonia espiritual. Quem não é médium psicofônico não entende muito bem, mas quem está sendo muito alvejado, está sendo muito testado a sua fé, a sua perseverança em Cristo, para dizermos como a música diz, nós somos de Deus. Um beijo bem carinhoso no coração de todos. Fiquem na paz. Muito obrigado, Cessa. Que Deus te abençoe e te ilumine, que Jesus te conduza nesse caminho do estudo e da divulgação da nossa doutrina e continue a ser essa trabalhadora da Cafelma que você é, que nós te conhecemos bem. Somos irmãos, né? Eu costumo assistir uma palestra quando eu posso, fazendo algumas anotações para reflexão. E hoje eu tenho reflexão satisfatória para 3 dias ou uma semana. Muito boa a sua palestra, e o tempo passou tão rápido que quando eu olhei já estava chegando. De tudo que Cessa disse, se vocês me permitem, eu gostaria de deixar uma coisa para reflexão. Muito boa a palestra de Cessa, e durante a palestra eu me lembrei que eu convivi com uma pessoa, essa frase não é minha, e ele dizia assim: se você não conseguir ser tolerante, perdoar e amar dentro da casa espírita, onde mais você vai fazer isso? Cessa, foi maravilhosa a tua explanação, e que cada um de nós possamos guardar dentro de nós esse aprendizado de hoje para botarmos em prática no dia a dia. Que Deus te abençoe. Chamamos o nosso irmão e poeta Merlânio Maia para a segunda parte da Arte Espírita, continuando nesse clima de harmonia, de paz e de boas vibrações. Merlânio e Raquel, com a palavra. Olá, meus amor. Eu sou Merlânio Maia, essa aqui é Raquel, para quem não conhece a gente. E Cessa, sua palestra, minha filha. Maravilhosa, Cessa, show. Eu fiquei realmente cuidados delicados que nós temos que ter com a casa espírita, por se tratar de um ambiente que nós lidamos constantemente com energias e com espíritos encarnados e desencarnados, produzindo energia através do pensamento. Então, eu, assim, adorei toda a sua mensagem. Deus te abençoe, te dê muita luz aí. E nós vamos cantar, nós como os cantadores da noite, vamos cantar uma música que é muito cafelmista, essa música, porque foi feita por Leopoldo Machado, e, assim, pode ser considerada a primeira música espírita que circulou pelo movimento espírita e com muito sucesso. Porque naquele tempo passado a gente cantava música de Padre Zezinho, da igreja evangélica, tal e coisa. Mas essa foi a primeira, podemos dizer que foi a primeira. Então vamos lá. Vamos cantar Alegria Cristã. São
Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não fere a Jesus, não ofende a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria, pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Eita, isso é Cafelma! E essa outra música é o que a gente pode oferecer para cada um de vocês que esteve com a gente nesse dia. É um oferecimento de coração, de amor, que nós... É uma música, inclusive, que a gente cantava muito no hospital e vamos voltar a cantar, se Deus nos permitir. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior. É Deus! E reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, Te ofereço paz, te ofereço amor, por favor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior. Que é Deus! E reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos, trabalhemos juntos, trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Beijo no coração de todos vocês. Beijo no coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Gente, que pena que a gente está fazendo o encaminhamento para o final de um trabalho tão bonito, de tanta alegria e de tanta fraternidade. Era bom que fosse a noite toda. A gente amanhecesse, como lá na Cafelma presencial, naquele trabalho da madrugada. Né? Mas é impossível. Então, agora nós passamos a palavra para a coordenação geral, uma pessoa dessa pessoa amada e querida por todos nós, Raquel, para que ela traga os informes sobre a nossa capela. Raquel, com a palavra. Meus queridos irmãos, amigos, cafelmistas, irmãs, amigas, é com imensa alegria que nós estamos nesta noite. O nosso coração transborda de alegrias por estarmos juntos,
por estarmos neste movimento Cafelma, que possamos orar muito por ele, possamos orar por todos os cafelmistas, possamos sentir o pulsar do nosso coração em cada um com o outro. Agradecemos por esta noite luz, a você, Ceissa, por nos trazer com tanta segurança, com tanta lucidez, com tantas bênçãos, esta temática que é tão importante para nós, porque todos nós estamos inseridos em um centro mata de espírita. saudade do centro espírita, né? Lembrando essas coisas. O presencial do centro espírita. Agradecer a cada um, aproveitar a oportunidade de Regina, que falou palavras tão lindas para a gente, mas Cafelma somos todos nós. O que seríamos de nós, né, se não estivéssemos juntos? Esse trabalho que esses ceareiros que fizeram esta pavimentação deste trabalho luz e que nós estamos com o compromisso de levarmos adiante. Por isso, Cafelma é aprendizado, mas Cafelma é transformação. Cafelma é nos unirmos, é fraternidade pura. Então, levemos adiante esse compromisso e estejamos juntos. Queremos avisar a todos vocês que o nosso trabalho continua. Estaremos daqui a 15 dias. Agendem-se. Dia 7 de maio, estaremos juntos mais uma vez. E desta vez a gente vai trazer, né, mais um trabalho. Quem vai fazer a palestra sou eu que vos falo. Nunca mais a gente teve a oportunidade de fazer a palestra aqui. Então, vamos fazer a palestra com o tema O Cristo Consolador. Sejamos juntos para que a gente possa, né, estudar mais ainda esta doutrina e pedimos a todos que possam trazer o seu entusiasmo, a sua alegria e mesmo passando por momentos como nós estamos passando, que possamos então agradecer a Deus por estarmos na Terra e pedindo a Deus que ilumine a todos em humanidade. Pedimos também que vocês possam ir lá no canal do YouTube, divulgar a Cafelma esse trabalho, para que a gente possa aumentar o número de pessoas que estão inscritas. A gente precisa ampliar isso, porque vocês sabem que as redes sociais pedem isso para que a gente não perca o nosso canal. E esta palestra está sendo gravada, então divulguemos com mais pessoas para que tenham a oportunidade de assisti-la posteriormente. E o mais é agradecer mesmo, agradecer a cada um. E sintam, aos que não estiveram conosco aqui, com certeza vão ter a oportunidade de escutar posteriormente na gravação, e que possamos manter esta chama acesa deste trabalho iluminado, para que a gente cresça cada vez mais em amor, em fraternidade, em trabalhos no bem, para que um dia, quando a gente possa partir daqui, né, que a gente foi embora, mas saibamos que estamos sempre juntos, porque a Cafelma continua, a caravana sempre vai passar, deixando um rastro de luz por onde ela estiver, com todos aqueles que estão em uníssono pensando no Mestre Jesus, porque o trabalho é dele, e nós é que precisamos fazer a nossa parte. Deus nos ilumine, gratidão imensa, e passando a palavra ao nosso querido irmão Célio, já agradecendo também pela sua direção, querido amigo, e a todos vocês que estão contribuindo com esse trabalho maravilhoso. Estejamos juntos, ombro a ombro, lado a lado, e sempre unidos no coração, na fé e no amor. Muita paz. Eu que agradeço pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estar com vocês, sentindo essa energia, sentindo esse amor e essa fraternidade. Como eu disse antes, é uma pena que esteja acabando. Melhor podia, pelo menos, fazer mais umas 10 ou 15 músicas aí. Gente, né? Mas, para encerrar o nosso trabalho, nós vamos convidar o nosso irmão pernambucano, irmão mesmo do coração, Egimar, para que ele possa proferir a prece de encerramento do nosso trabalho. Vamos vibrar, vamos orar, vamos estar contritos com Jesus nesse momento. Egimar com a palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, caravaneiros Leopoldo Machado, a todos encarnados e desencarnados, uma boa noite, uma certeza que esse trabalho certamente cada vez mais continuará mais forte. A todos caravaneiros de todos os estados, a todos os amigos que fazem parte desse trabalho maravilhoso, nós queremos, neste momento, através do nosso irmão maior Jesus, da nossa Mãe Santíssima, rogar para que nossos irmãos que estão passando todas as dificuldades, principalmente nesse vírus que está vindo cada vez mais forte, ele possa diminuir e que
brevemente possamos estar todos reunidos em nome de Jesus. Rogamos também pelos irmãos que partiram, na certeza que os irmãos espirituais estarão de braços abertos para amparar todos aqueles que partiram para o mundo espiritual. Rogamos também, neste momento, por aqueles que estão passando perturbação devido à ocorrência desse vírus. Senhor Jesus, dai-nos a tua luz divina, dai-nos a consciência tranquila para que possamos encarar face a face todas as dificuldades que virão nas nossas vidas. Com certeza, a nossa Mãe Santíssima, com seu manto sagrado, possa cobrir todos os seus filhos na terra e no espaço. Em teu nome, Senhor Jesus, em nome do Deus de misericórdia, em nome do nosso patrono espiritual Leopoldo Machado, Bezerra de Menezes e todos os espíritos amigos, nós pedimos permissão para passar a palavra ao irmão Célio, que está frente dos trabalhos da noite de hoje. Todos aqueles que participaram possam receber a sua luz divina. Aqueles que, por um motivo ou outro, não participaram também são merecedores dessa dádiva maravilhosa do nosso irmão Jesus. Muita paz para todos, uma boa noite. Célio, Deus que abençoe a todos. A nosso irmão Carlão, aquele abraço dos nossos irmãos. Nossas irmãs, nossos irmãos, muita paz. Boa noite. Com essa prece tão sentida, em nome de Deus e de toda a espiritualidade citada pelo nosso irmão, pedimos permissão para encerrar os trabalhos da noite de hoje, mas continuar nas mesmas vibrações, no mesmo amor, na mesma fraternidade. Muita paz a todos. Berlânio,